Então, queridos, a lição de número 6, ela tem como título Por que pertencer a uma igreja cristã? Na verdade, é assim que nós, como cristãos, nós somos sempre motivados a participar da igreja cristã, buscando, então, comunhão com irmãos e irmãs. Quer dizer, a gente é convidado e desafiado a compartilhar a nossa fé com pessoas que professam a mesma fé em Jesus Cristo. Então, assim, a nossa fé, ela sempre nos une como irmãos, ela nos traz uma unidade comum e por isso também a palavra comunidade quer dizer unidade comum e comunhão quer dizer união comum em torno da fé em Jesus. Então, a lição de número 6 ela fala justamente sobre isso, do porquê nós pertencemos a uma igreja cristã. Eu acho que se eu perguntar para vocês, a maioria de vocês pertence à igreja luterana, por filiação. Os pais de vocês participam, os avós participavam, os bisavós eram da comunidade e vocês também acabaram então pertencendo a essa mesma igreja. É assim que é natural isso que os filhos acabam vivendo e caminhando na mesma fé que os pais e os seus antepassados. Há também muitas pessoas que participam de uma igreja cristã, também é assim na nossa igreja, motivados pelo desejo e de vontade de pertencerem a uma igreja cristã. Talvez tenham muitos entre nós que tenham sido e pertencido a outras igrejas, ou até mesmo não tenham tido nenhuma outra igreja a qual participavam, e se sentiram chamados, então, pela palavra de Deus a fazer parte desta igreja. Uma decisão consciente, uma decisão feita também pela fé. Então, assim que a igreja ela existe enquanto existem pessoas que buscam a comunhão com outros, né, buscando assim também fortalecer e compartilhar a sua fé. Então é assim, nós experimentamos essa comunhão dentro da vida de comunidade. E é na comunidade então que a gente vive algumas coisas essenciais da nossa fé. Por exemplo, se nós olharmos aí na lição, na lição 16, na página 17, nós vamos ter pelo menos três razões que nos dizem, né? Por que nós precisamos, então, ou qual é o objetivo, ou qual é a necessidade, e por que a gente participa de comunidade? O que nós precisamos, né? Por que nós, como cristãos, precisamos pertencer a uma comunidade? Bom, em primeiro lugar, porque se nós queremos viver como filhos e filhas de Deus, nós precisamos ouvir e aprender a palavra de Deus. Então é por isso também que nós nos reunimos para estudar, né, ouvir a palavra, estudar a palavra, refletir sobre ela e assim também ver que essa palavra ela se torna um alicerce para nós. Se vocês lerem lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus fala sobre dois homens que constroem as suas casas, um sobre a areia, outro sobre a rocha. Então Jesus diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não segue, não pratica, ele constrói a sua casa na areia. E aí qualquer coisa essa casa acaba caindo. E outro lado ele diz, quem ouve a palavra de Deus e firma a sua vida sobre essa palavra, é como alguém que constrói a sua casa, então firmado na rocha, né? Que resiste firme em qualquer circunstância. Então, assim, nós nos reunimos em comunidade para ouvir e estudar a palavra de Deus. Lembrando sempre que não é o suficiente só ouvir, né? Mas a gente precisa praticar isso. A gente precisa vivenciar isso no nosso dia a dia. A palavra de Jesus diz que bem-aventurado é aquele que ouve, guarda e pratica as minhas palavras. Então, assim também nós somos convidados no momento da comunidade a praticar a palavra de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, nós participamos de uma comunidade porque nós precisamos comunhão. Aquilo que eu falei antes, é de a gente buscar com outros irmãos e irmãs na fé essa comunhão. A gente se une, né, com pessoas que têm a mesma fé que nós, que compartilham a sua vida conosco e nos mostram o quão importante é crer, quão importante é ter essa fé firmada em Jesus. Então, a vida de comunidade é também essa união, onde nós buscamos a comunhão, lembrar que nós não estamos sozinhos, mas que nós também podemos interceder, viver uns pelos outros.
Em terceiro lugar, a gente participa de uma comunidade porque também Jesus, né, ele mesmo deu esse testemunho de que ele também era pertencente ao povo de Deus e que também ele, como filho de Deus, né, ele também precisava estar em comunhão com outras pessoas. Ele frequentava o templo, ele procurava a casa de Deus, que ele considerava a casa do seu pai. Então, Jesus, de uma forma muito prática, né, ele também deu esse testemunho de que também ele vivia em comunidade, porque ele também entendia que a comunidade era o lugar onde ele também podia participar e viver e assim também compartilhar a vida que ele tinha para dar. Então, assim, né? Nós precisamos da comunhão da comunidade, por quê? Porque aprendemos e estudamos a palavra, buscamos comunhão com outros irmãos e porque Cristo também nos ensinou que a casa de Deus é para ser frequentada por todos nós, né? É, e é interessante que Jesus, ele participava também dos cultos lá, né? Ele tinha uma participação efetiva. Ele fazia leitura, ele também pregava, explicava a palavra de Deus para aqueles que estavam lá no templo. Depois que nós lembramos então da história da ascensão, quando Jesus volta ao céu, ele deu uma tarefa aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam de continuar pregando a palavra, que eles deveriam também permanecer unidos uns com os outros, louvando a Deus, né? É, e assim também testemunhando a sua fé de que eles pertenciam a Deus, que eles eram filhos de Deus, quando eles também se mantinham unidos uns com os outros pela fé. Então, assim, nós hoje temos ainda um privilégio de poder participar livremente de alguma comunidade cristã. Isso é um privilégio por quê? Porque algum tempo atrás, muitos lugares proibiam o encontro de pessoas que confessavam sua fé em Jesus. Hoje ainda é assim. Há muitos e muitos lugares, muitos países, onde pessoas são mortas e perseguidas por causa da sua fé. Então nós temos esse privilégio que Deus nos dá de poder livremente compartilhar e vivenciar a nossa fé nesse mundo onde nós estamos. Então, nós temos que entender que nós somos membros de uma comunidade pelo amor que Deus revelou a nós em Jesus Cristo, e por esse amor, então, nós somos chamados a viver como uma grande família que nos une pela fé. Então, nós temos esses desafios de continuar vivendo a nossa vida em comunhão dentro da comunidade. E vocês também, como confirmandos, né? Não é só pelo compromisso de agora estarem no ensino confirmatório, mas também depois da sua confirmação, de que também vocês possam aí continuar participando, né, da vida de suas comunidades. Nós temos aí no final da página 18 algumas tarefas, algumas perguntas, e aí vocês vão procurar os textos bíblicos e vão responder, né? Perguntas ali são, por exemplo, como Jesus define aquelas pessoas que leem a palavra de Deus e não as praticam? Como Jesus define aquelas pessoas que leem a palavra de Deus e a praticam? A terceira pergunta é com relação à palavra de Deus. Existem dois tipos de pessoas do mundo. Com qual dos dois tipos você se assemelha? É uma pergunta, uma resposta bem pessoal, né? É, vocês vão ler Lucas 24, 53 e responder o que fizeram os discípulos depois que Jesus subiu ao céu. O que eles, como discípulos, então fizeram agora, já que Jesus não estava mais entre eles. Vocês vão ler 1 Coríntios 12, né, capítulo 12, versículos 12 até o 31, e 1 Coríntios 3, 9, e vão responder ao que o apóstolo Paulo, né, quais são as figuras que o apóstolo Paulo usa para exemplificar o que é a igreja. A pergunta número 6, né, quais são os três motivos pelos quais vocês devem também procurar o convívio de uma igreja? E a pergunta número 7, na sua opinião, por que a maioria das pessoas não busca o convívio de uma igreja? Então vocês vão conversar também com os pais em casa, vocês vão, espero que vocês leiam a lição juntos e pensem bem sobre a sua participação na vida da comunidade. Vocês são sempre convidados a estarem juntos, né? Juntos como irmãos e irmãs na fé, cada um em sua comunidade.
quer seja aqui em Santo Ângelo, quer seja lá na Conrad, quer seja lá em São Miguel das Missões, onde vocês vivem, também ali vocês são convidados a frequentar a sua comunidade, ok? Então, lembrando mais uma vez, leiam, respondam as perguntas, tirem uma foto dessas lições respondidas e mandem para mim. Assim eu também posso ver se vocês estão acompanhando ou não, se vocês estão fazendo aquilo que a gente pede de vocês ou não, ok? Fiquem bem, um abraço, até a próxima lição então, ok? Tchau, tchau.